Pessoal, boa noite. Funcionando, né? Boa noite a todos. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Eu vou hoje ter um tempo aqui com vocês. Espero que a gente possa aproveitar bastante, que vocês possam estar aproveitando. Tá sem som. Tá cortando. Tá. Foi com esse aqui. Vê se Porque tá ligado. pifou coisinha aí. Alô, alô? Ah, agora sim. Eu espero que a gente possa, na noite de hoje, avançar um pouco mais. E quando a gente se propõe a fazer esse estudo do livro, naturalmente, a gente tenta trazer algo a mais daquilo que vocês, naturalmente, já tenham visto nas páginas do livro, né? E tentar explorar, principalmente, o quanto a gente vai ter, no final desse ano, uma conquista. E a verdade é essa, o quanto nós vamos ter uma conquista depois de um ano todo de estudo de um livro que pode nos ensinar muito, mas sobretudo pode também nos ajudar a refletir sobre como as nossas pequenas mudanças podem ser úteis para o nosso dia a dia. Então, hoje a gente vai tentar, no final, deixar algumas dicas práticas, algumas constatações que possam fazer parte da nossa realidade. Antes da gente começar, vamos relembrar um pouquinho onde o Marujo parou. O Marujo, então, passou com a gente o capítulo 3. O capítulo 3, então, traz, naquele momento derradeiro do capítulo, um momento em que André Luiz segue para a casa de Nemésio e percebe que Moreira tinha abandonado o seu posto, e Moreira recolheu ali na Marita aquelas impressões, aqueles sentimentos em que a Marita figurava muito uma sensação de diferença, de desgosto, de mágoa com a Marina, e ele então absorve aquilo e coloca-se como um verdadeiro justiceiro, para que ele possa ir atrás de Marina e, de certa forma, fazer justiça com aquela que tinha sido responsável por Marita chegar naquela situação em que ela atentou contra a própria vida e estava ali no hospital, né? Então, momentos depois, em que André Luiz chega antes, momentos depois, o Moreira chega, o Marujo bem colocou pra gente, acompanhado de 4 espíritos truculentos que estavam ali para realmente fazer o mal. E nesse momento já tem um ponto de atenção para a gente que diz respeito à visão que nós devemos ter de um processo limiar do desencarne. Quando ali nós tínhamos uma entidade, uma senhora, que estava totalmente dedicada a cuidar do desligamento da Dona Beatriz, que estava ali já nos momentos finais, né? Momentos depois, então, ele entra, e o objetivo, então, é que ele pudesse se vingar de Marina. E aí vamos ver, rapidamente, o que aconteceu. Quando ele chegou, a Marina estava ali junto, e de repente, ela sente uma forte pancada na cabeça, como se tivesse realmente recebido uma pancada da questão física. A gente vai avançar um pouquinho mais, e aqui acho que vale uma questão muito importante, que é a gente entender a interferência dos espíritos a tal ponto que ela possa nos causar sintomas, possa nos causar algo que a gente muitas vezes não consegue explicar, né? Gilberto e Nemésio correram para socorrê-la e chamam o médico. Ela mostrou uma disposição, ela mostrou passar mal, né? Neves, que estava lá evidentemente acompanhando todo o processo do desencarne de Beatriz, se sente incomodado, se sente inquieto. Afinal de contas, era um momento, depois de tanto tempo ali do tratamento da Dona Beatriz, de tanto zelo da família, de tanto cuidado, que não deveria se passar por aquilo. A senhora, então, desencarnada, pede para que André Luiz possa afastar o centro daquela situação que estava transtornando o ambiente, que o centro era, evidentemente, a Marina, né? O André, então, afasta a Marina para que ela pudesse ir para um outro ambiente e pudesse se harmonizar um pouco mais, né?
Nesse momento nós percebemos o cuidado de André Luiz em detrimento de um sentimento de Moreira, que já estava adentrando a um reconhecimento do campo mental de Marina e já colocava todas aquelas informações que ele recolhera de Marita, e perguntava assim para o André Luiz: mas como você pode se dedicar a cuidar dela, a fazer o bem para ela? Inclusive dizendo palavrões, dizendo palavras ofendendo ela, dizendo exatamente que aos olhos do mundo ela não parecia, transparecia aquilo que ela realmente era, aquela situação em que ela tinha com o pai e o filho. Marina é filha de Cláudia e irmã de Marita. Isso que André Luiz coloca. Ela está dentro de um contexto, assim como todos os outros, assim como Marita, que passava pelo momento também difícil no hospital, ela merece a nossa compaixão. A moça então desloca-se para o outro aposento e tenta descansar. Moreira não permite e inicia um processo que nós vamos também adentrar um pouco mais hoje, como se fosse um inquisitor ali, estimulando os pensamentos de Marina para que ela possa revelar a sua real personalidade, para que ela possa lembrar das cenas em que ela, de certa forma, tenha transgredido a sua própria condição de consciência, a sua própria condição de moral, porque Marina começava a reconhecer e identificar os seus sentimentos que a levou a fazer as escolhas que ela fez. A aproximação de Nemésio, o amor com Gilberto, a intenção que foi totalmente planejada de afastar Gilberto de Marita, afinal ela reconhecer em Gilberto o seu amor, e aí o Moreira atua como realmente um verdadeiro inquisitor. Marina começa então a colocar esses pensamentos e revela que, apesar de não ter desejado, não ter mais a Marita em seu caminho, não haveria de ser nada ruim. Afinal de contas, ela estava resolvendo uma questão que é a sua relação com o Gilberto, né? Ela já tinha conhecimento da situação, então para ela e Dona Márcia já haviam conversado, ela não estaria surpresa caso Marita realmente falecesse, e afirma que nesse momento começa a trazer todas as suas elucubrações em cima daquilo que foi pontuando a sua relação com o Gilberto e com o Nemésio. Ela então coloca-se nessa situação entendendo que ela gostaria, tinha a vontade, tinha o sentimento para ficar com Gilberto, mas a ocasião em que Nemésio se aproxima dela fez com que ela não resistisse ao desejo de seduzi-lo, que ela não resistisse ao impulso, ao instinto de seduzi-lo, mas agora ela se colocava numa situação em que ela em algum momento deveria tomar essa decisão. Moreira, descontrolado, começa realmente a deferir impropérios para a Marina, chamando-a de assassina e realmente colocando algo que para a gente é muito importante analisarmos: um esforço, um desejo de impedir a felicidade de Marina. Ele colocava-se ali como alguém que ia fazer a justiça em nome de Marita, que havia sido preterida pelos pais, que nunca tivera sorte nos relacionamentos, que nunca tivera os mesmos benefícios que Marina na vida. E Moreira, de novo, assim como Cláudio já tinha despertado para o sentimento que o fez, de certa forma, ter uma relação doentia com a Marita, o Moreira também tinha muito afeto pela Marita. Ele tinha tanto afeto a tal ponto de se colocar nessa situação. Marina, no decorrer do diálogo com Moreira, começa a sentir-se confusa, enfraquecida,
porque ela realmente estava buscando colocar tudo isso para fora. Nesse momento, André busca auxiliar para que ela possa se desvincular um pouco daqueles sentimentos, daqueles pensamentos que, naquele momento, o que aqueles sentimentos iam trazer de novo para ela, a não ser ficar presa num ciclo de repetição, num ciclo em que ela estava abrindo condições para que Moreira pudesse pegar nesse ponto, pegar nesse sentimento que ela trazia por conta da sua consciência e trabalhar em cima disso. Ela começa então a chorar, sentindo um profundo remorso pela irmã. Lembrem-se do que aconteceu até então no hospital com Cláudio. Naturalmente, por conta muito do que ele tiver a oportunidade de ter o Evangelho segundo o Espiritismo em suas mãos, os momentos em que ele e Moreira não mediram esforços para cuidar, para zelar, para conseguir conquistar um equilíbrio, até mesmo uma sobrevida para Marita, nesse momento a Marina começa a fazer isso. E eu acho que aqui tem um ponto para nós realmente pensarmos, que todo o trabalho da espiritualidade, que nos coloca essa trama bastante intricada, com muitos personagens, com muitos sentimentos, com muitas heranças de outrora, com confusões daquilo que deve se fazer, a gente deve ter uma certeza muito clara. A espiritualidade nos conduz para situações em que nós possamos reajustar as nossas condutas. Então, mesmo lembrem-se que quando Marita foi para o hospital e Félix diz que manteria ela viva por algum tempo, que talvez ela já teria que ter desencarnado por conta do acidente tão grave, ele diz que a manteria viva por algum tempo para que fosse dado a chance a ela e aos seus familiares, todos aqueles que estão fazendo parte dessa trama, para que pudessem reajustar os seus caminhos. Então aqui a gente vê nesse momento, através de um reconhecimento de sentimento de culpa, de um sentimento de realmente não ter sido adequada com a sua própria irmã, Marina começa a despertar esse sentimento. O médico entra no quarto, encontra Marina aos prantos por conta de toda essa forte emoção, dessa reflexão muito forte, e recomenda repouso. A moça sabe que no seu íntimo a sua consciência acusava que para isso não adiantaria repouso nenhum e nem remédio. Ninguém precisa nos dizer nada quando nós mesmos reconhecemos que transgredimos a nossa própria condição de consciência, de moralidade. Quando nós temos essa certeza, nós temos uma oportunidade de recomeçar em cima de um reconhecimento que nós já vamos ver um pouco mais à frente. Nemésio, ainda envolvido por aquele sentimento que ele estava esperando o desencarne de Dona Beatriz, para que ele pudesse enfim viver o amor com Marina, começa então a consolá-la, dizendo a questão do casamento, que as coisas não iam demorar, que eles iam ser felizes, mas aquilo já não mais servia para ela. Aquilo já não mais fazia sentido no campo que ela estava ali pensando. Como Moreira não parava de proferir acusações contra a moça, André pede ao menos consideração ao Cláudio. E comprovando as previsões e o deboche de Moreira, assim que Nemésio saiu do recinto, entra aquele que Marina tanto amava, o seu filho Gilberto. Então, Nemésio faz as suas declarações, as suas promessas, e a partir daí ela vincula-se novamente com Gilberto, do qual ela já tinha naquele momento mentalmente expressado todas as suas emoções, todo o seu sentimento, e aquilo vem naturalmente fazer eco àquilo que Moreira falava, da acusação, do seu comportamento, das suas escolhas e assim por diante. Antes que Moreira pudesse
tecer seus comentários sarcásticos, aparece Félix, de novo a espiritualidade ajudando a resolver uma situação que por vezes poderia se perder o controle. Bondoso, tranquilo, e ele faz o quê? Pede para que Moreira regresse ao hospital. Afinal de contas, o objeto, o foco dele de amor, até mesmo de justiça e de vingança, estava em momentos difíceis, que ele não deveria ter saído do lado dela para que eles pudessem então voltar a socorrê-la. Em linhas gerais, a gente está falando que esse capítulo tem 2 pontos que a gente considera fundamentais. Primeiro, a gente reconhecer a ação de Moreira motivado por um sentimento de vingança. Ele queria vingar a própria situação de Marita com Marina. A situação de vinculação de Moreira com Marina, alicerçado num sentimento que Marina reconhecera naquele instante que estava realmente equivocada, que apesar de não ter conseguido, não tinha intenção de prejudicar tanto a sua irmã, mas naquele instante ela não conseguia nada além do arrependimento, do choro, e estava entregue a esse julgamento, a esse inquisitório que Moreira colocava sobre ela. Então, como que nós podemos avançar um pouquinho para as nossas reflexões desse capítulo? Como eu falei para vocês, a gente precisa aproveitar esses encontros não só para nos fixarmos na rememoração daquilo que foi lido do capítulo que nós estamos, mas quem sabe a gente consegue extrair alguma coisa a mais, quem sabe a gente consegue trazer isso um pouco para o nosso dia a dia. A ação de Moreira sobre Marina tem algo bastante sui generis, que a gente deve considerar. E vejam, neste momento o André Luiz já coloca a influência do espírito para com aquele que estava sendo obsedado de forma muito clara, que são as dores na cabeça. E aí eu me lembrei de trazer para vocês uma história que foi contada pelo Chico, e que vale a pena a gente identificar isso, para que a gente possa até nos preocuparmos, estarmos atentos às nossas questões, muitas vezes emocionais, muitas vezes até mesmo física, do qual nós somos acometidos, e às vezes sem razão aparente, né? Então, por volta do ano de 1959, Chico estava já num período de bastante próximo da mudança, em que ele saíra de Pedro Leopoldo e ia morar em Uberaba, né? E ele então, certa vez foi perguntado sobre como deveria proceder aqueles médiuns, e eu achei interessante trazer isso aqui, afinal de contas, grande parte de nós, daqui a pouco estaremos nas reuniões de intercâmbio, e o Chico foi inquirido sobre o seguinte ponto: como fazer dos médiuns que já estão trabalhando, que já estão se dedicando, mas sofrem dores de cabeças absurdas, sofrem situações de que não conseguem controlar. Eles deveriam desistir quando sentissem um assédio muito grande disso? Vejam, nós estamos falando de uma pergunta que foi dirigida à maior antena parabólica psíquica que nós tivemos na face da Terra. Numa linha bastante simplista, nós poderíamos imaginar que talvez o Chico, pela sustentação dos benfeitores espirituais, pelo suporte de Emmanuel, poderia estar isento de quaisquer questões. Mas vejam que este exemplo que ele nos traz mostra a perseverança em que ele teve quando ele dizia: puxa, um ano antes então eu sofria crises absurdas de labirintite.
essas crises que tiram o seu sentido, que faziam com que ele inclusive tivesse dificuldade no momento da psicografia. Ele sentia dores, não conseguia psicografar, não conseguia se consultar. No auge dessa dor, ele procura então um médico amigo e diz para o médico: se essas dores são decorrentes de uma labirintite ou de algo que esteja sendo causado pelos meus olhos, eu peço para o senhor, doutor, tire meus olhos, porque o que eu não posso é parar de trabalhar, porque o que eu não posso é continuar fazendo com que essas dores me impeçam de servir. Ele mudou-se para Uberaba. Depois de um tempo ainda as crises persistiam, e certo dia, conversando com Emmanuel então explica que aqueles pensamentos haveriam de ficar mais intensos, afinal de contas o Chico haveria de ser procurado por inúmeras entidades que não gostariam do desenvolvimento da doutrina espírita em nosso país. E aí não só ele sentiu desconforto, dor de cabeça, como ele começava a ouvir as vozes. Enquanto trabalhava, ouvia as vozes de espíritos agredindo ele verbalmente, dizendo impalpérios. E aí Emmanuel ensina a ele que ele deveria acolher esses espíritos. Dr. Bezerra diz que ele deveria acolhê-los mentalmente, orar para eles, para que esse momento também pudesse ser uma oportunidade em que o Chico estivesse acolhendo esses espíritos. Chico conta que 80% dos espíritos com os quais eles conversavam se endereçavam para outros caminhos. Outros 20 continuavam persistindo. Esse é o tipo que o Chico conta, isso está no livro Obsessão e Suas Máscaras, como uma obsessão de pensamentos sonorizados, em que é tão intensa a presença dos espíritos e a vontade de nos tirarmos da concentração, do rumo das atividades, que nós começamos a ouvir. Então vejam, se nós estamos falando que Chico teve isso, o que dizer dessa frase que também está no livro Obsessão e Suas Máscaras, em que a doutora Marlene diz que, em geral, 90% dos casos de obsessão são por problemas dolorosos, e a grande maioria dos seres humanos tem o cérebro hipertrofiado e o coração reduzido, com comprometimentos imensos perante as leis divinas. Ela chama isso de uma obsessão oculta. Então, para que a gente possa entender um pouco dessa obsessão, ela está muito mais presente em nossas vidas, e não devemos tratar isso como problema algum. Afinal de contas, o que acontecerá em poucos dias, em poucos momentos com Marina, que por conta desse impacto que ela teve com Moreira, está tendo a chance de refletir as próprias escolhas, está tendo a chance de recolher uma reflexão sobre os seus atos. Então, quando a gente lembrar de talvez reclamar, devolver uma situação de vitimismo, devolvermos uma situação de incapacidade de lidar com os nossos irmãos que temporariamente nos assolam os pensamentos, nos trazem sintomas físicos, por que não pensarmos que eles são um ponto que nos faz ir de encontro com as reflexões, com as nossas próprias escolhas, com as nossas próprias atitudes. Todos nós, espíritos em evolução na Terra, temos nossa cota de obsessão, em maior e maior grau. Quem aqui trabalha nas reuniões de intercâmbio que já teve a oportunidade de ler o livro dos médiuns? O que vocês podem dizer sobre a obsessão em médiuns? Vocês se lembram que lá no livro dos médiuns, no item 243, Kardec relata 7 pontos que nós devemos observar quando diz respeito ao processo obsessivo em médiuns. E qual o processo obsessivo que é mais comum de desvirtuar um processo mediúnico? Quem sabe? A fascinação, a auto-obsessão. Kardec, então, eu vou passar isso bem rápido porque não é o nosso fórum hoje. Kardec coloca então para a gente alguns pontos.
a persistência do espírito em se comunicar, bom ou mau grado, pela escrita, pela audição, pela tipologia, opondo-se a que outros espíritos façam. Quando um espírito torna o médium refém da sua própria vontade, como se ele fosse um marionete na sua mão. A ilusão, não obstante da inteligência, o médium impede a reconhecer a falsidade e o ridículo de comunicações que recebe. Esse filtro, nós nunca devemos esquecer que o médium é o primeiro foco ao qual deve entender, deve reconhecer e deve raciocinar sobre aquilo que está sendo recebido, que está sendo colocado. A crença na infabilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Confiança do médium nos elogios que lhe dispensam os espíritos que por ele se comunicam. Disposição para se afastar das pessoas que podem omitir opiniões aproveitáveis. Tomar a malcrítica das comunicações que recebe. Necessidade incessante e inoportuna de escrever. Às vezes a gente tem a sensação de que nós estamos aqui encarnados e que temos a necessidade de vivenciarmos aquilo que nos compete como médiuns 24 horas do dia. Então, será que não vale a pena a gente voltar nesse item para entender como nós estamos educando a faculdade mediúnica, né? Necessidade, constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a força e a vontade, fazendo agir ou falar ao seu mau grado. Isso é muito comum a gente ver quando isso está acontecendo por conta dessas questões físicas. E por último, rumores e desordens persistentes ao redor do médium, sendo ele de tudo, causa ou objeto. A doutora sempre falava que, às vezes, a gente confunde falta de educação com obsessão. Em que, puxa, foi meu obsessor que mandou falar isso para você. Eu não consegui controlar a emoção e veio aquela... não fui eu, hein? Foi o obsessor. Eu só estou aqui fazendo o que me foi... Será que é este o motivo da mediunidade, para que a gente possa ser joguete na mão desses espíritos, acolhê-los, aprender com eles é fundamental, mas como nós devemos efetivamente estar atentos para que esse caminho, e mais na frente em outras obras de André Luiz, que nos ensina sobre a fascinação, sobre a situação, principalmente missionários da luz e mensageiros, de que tantos médios falham por conta de não atentarem a nenhum desses itens, né? Mas o que aconteceu com a Marina de fato? Para a gente voltar um pouco a essa questão da obsessão, que eu tenho certeza de que aquele comportamento de Marina pode acometer a qualquer um de nós. Por que ela ficou refém daquele espírito que trazia aquela inquisição dos seus pensamentos, dos seus sentimentos? Nós vamos buscar uma definição muito clara de Emmanuel a respeito da culpa. Quando fugimos ao dever, precipitamos ao sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Essas brechas de sombra são portas abertas aos quais esses que nós talvez tanto ferimos, tanto machucamos, possam atuar sobre nós. A afeição de um ímã, aquele que está sentindo a sua culpa, possui um campo magnético que traz consigo um halo de forças criativas ou destrutivas, que lhe marca a índole no fecho de raios invisíveis que arroja de si mesma. E por esse halo estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Operando a onda mental em regime de circuito, volto a dizer, a gente está tendo agora aqui o curso de Obsessão e essas Máscaras que o Maida apresentou outro dia.
vamos aprender sobre pensamento, circuito mental, indução mental, para que a gente possa entender que quando o André Luiz, o Emmanuel coloca isso, esse regime de circuito, ou seja, algo que nós estamos o tempo todo conectados, por ela incorporamos quando moralmente desalentados os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas e desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade ou influência. Nós já falamos aqui, mas lembrem-se que no momento em que isso existe, quem de nós aqui pode dizer que de questões atuais ou de questões anteriores não trazemos culpas? E a grande pergunta deve ser: o que nós vamos fazer com as nossas culpas? O que nós vamos fazer com que elas possam trabalhar conosco ao favor da nossa redenção moral e não nos tornar reféns deste remorso ao qual nós vamos passar uma encarnação acolhendo, atraindo esses pensamentos? E aqui ele coloca muito claro, de mentes encarnadas e de mentes desencarnadas. A obsessão entre encarnados, Silvia comentou outro dia, também existe. Aquele pensamento que nós vamos cultivando, vamos colocando. E o que nós devemos então fazer com isso? Toda a deserção do dever cumprir traz consigo o arrependimento, que alentado no espírito faz acompanhar de resultados artoses, exigindo por vezes demoradas existências de reaprendizado e restauração. Não será às vezes numa única existência, mas a grande questão é: o que nós vamos fazer nessa existência? Nós não temos a menor condição de saber quando teremos outra chance de novo para nos conectarmos com aqueles que prejudicamos, com aqueles que devemos reconduzir em novos caminhos, em novos rumos. Então, o que deixar para amanhã? O espírita que começa a acreditar na reencarnação às vezes fala assim: se eu não resolver nessa, eu resolvo na próxima. Quando será a próxima? Será que nós vamos ter todas as condições que nós temos agora? Cair em culpa demanda por isso mesmo humildade, para que esse reajuste tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante nas escolas das longas reparações. Então, a próxima vez que nós pensarmos em obsessão, em questão de culpa, agradeçamos. Agradeçamos que estamos tendo a oportunidade de desenvolver este sentimento de humildade. Não somos vítimas de algozes que nos trazem uma situação de domínio, uma situação de flagelo, mas somos grandes merecedores da misericórdia divina de refazer os nossos caminhos, reconhecendo a culpa e nos colocando em novo caminho. Conhecer a própria escuridão, isso que não é mais André Luiz, não é mais Emmanuel, isso aqui é Jung. Conhecer a sua própria escuridão é o melhor método para lidar com as trevas das outras pessoas. Quantas vezes nós não lidamos com situações de que fazemos exatamente aquilo que Moreira estava fazendo ali enquanto desencarnado com Marina, colocando o dedo em riste, colocando-nos num patamar em que somos capazes de julgar as decisões daquela pessoa, que fomos capazes de julgar, sermos melhores, de termos esse ou aquele conhecimento. E quando fazemos isso, estamos fazendo o que, se não reconhecendo naquela pessoa as nossas sombras? Porque se as sombras não fizessem parte do nosso campo psíquico, nós não seríamos capazes de acusar, nós não seríamos capazes de nos colocar em uma posição superior àquela pessoa. A gente já falou bastante aqui no livro, com outras palestras. É um livro que, quando a gente pensa um pouco nas parábolas do Cristo, faz muito a gente lembrar a palavra da mulher adúltera que ia ser apedrejada.
Mas eu não vou contar a parábola, todos já sabem, todos já memorizaram ela, mas eu tenho uma pergunta para que a gente possa fazer. Quem Jesus verdadeiramente ajudou naquele momento? Para quem serviu aquela parábola que o Cristo naquele momento pede para quê? Que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. Vocês acham que ele fez isso para salvar a mulher adúltera de ser apedrejada? Não. Mas ela ia morrer. Fez pra tudo. Não só. Se ele quisesse salvá-la de ser apedrejada, ele poderia ter feito as pedras se desmaterializarem ali. Ele poderia ter feito com um choque de grande força, fazer com que aqueles que estavam com as pedras em mão terem uma síncope e passar mal. Ele não precisava ter esperado a multidão chegar próximo para que a multidão pudesse ter o ato de pegar as pedras em sua mão, para que pudesse ter a vontade de apedrejar aquela mulher sob júdice de ser ela a vergonha para aquela sociedade. Poderia ele ter ajudado também aqueles que o chamaram para ver aquele quadro, que queriam ver como ele ia fazer perante a lei que imperava naquele momento. Como será que o Cristo vai reagir nisso? Ele vai apoiar? Ele vai fazer de forma diferente? Quando o Cristo pede para que reconhecemos os nossos, que aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra, ele estava dizendo para nós: aquele que não tem as suas sombras, que seja capaz de julgar essa mulher. E naquele instante as pedras vão caindo. O ensinamento, como vocês bem colocaram, do Cristo, serve para todos nós. E hoje vem uma pergunta: será que quase 2000 anos depois nós não temos mais pedras nas mãos? Aonde estão as nossas pedras hoje? Não temos mais pedras, já reconhecemos as nossas sombras e não mais, podemos dizer, a sociedade evoluiu, pelo menos grande parte, em que algo acometido como isso não é mais motivo de escândalo, não é mais motivo de julgamento. Mas onde é que será que está a pedra de cada um de nós aqui? Será que nós estamos pensando antes de fazer alguma coisa? Quem se lembra de um fato recente, de um vídeo que viralizou na internet de uma mulher que foi pega com um amante, foi filmada, ela era uma manicure, e isso viralizou a internet. Será que se estivéssemos no lugar dela, e não estamos de forma alguma colocando aqui se a atitude dela é correta ou não, aliás, quem o somos para isso? Será que se estivéssemos no lugar dela, nós nos sentiríamos confortáveis em ver a nossa história, a nossa vida sendo ridicularizada, devassada dessa forma? É desse jeito que a gente aprendeu a olhar para as nossas sombras antes de julgar o próximo? Não temos mais as pedras, mas compartilhamos algo, falamos de algo. Muitos, quando viram essa notícia, podem não ter compartilhado, mas podem ter dito: você viu o que ela fez? Ah, se fosse comigo. Ah, se fosse minha mulher. Ah, se fosse o meu marido. Quantos de nós não fizemos isso? A tal ponto que tivemos um caso, e aí muito recente, das questões de fake news. Por conta de uma informação inadequada, uma senhora no Guarujá que foi acusada de fazer magia negra e foi confundida por um retrato falado. Isso agora tem até a possibilidade de virar uma lei contra a defamação. Foi linchada, porque ela foi confundida com alguém que escolhia fazer aquilo que tem direito da própria vida, e a sociedade resolveu linchar ela. E outro ponto que nós podemos aprender um pouco sobre a vingança, e aqui nós trouxemos também um trecho que vale a pena depois a gente reler, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que nos motiva essa vingança. Essa vingança que o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca
que a vingança é talvez a forma mais contrária que a gente pode vivenciar em nossas vidas contra as leis do Cristo, de amar uns aos outros. Todo espírito, eu vou só ler esse trecho para que a gente possa ficar com isso na nossa cabeça. Todo espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou como divisa o lema: fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao impulso da vingança, mas pelo contrário, ao perdão. Quanto nós estamos lendo desse trecho? Quanto nós não somos colocados no nosso dia a dia a termos impulsos tão semelhantes àquele de Moreira, desencarnado, que corre do hospital para a casa de Marina para julgá-la como assassina e querendo fazer a justiça com as próprias mãos. Não estamos falando de matar ninguém, não estamos falando de ferir ninguém, mas nos dias de hoje, aonde que podem estar essas pequenas vinganças, das quais a gente não se conecta, não percebe, ou estamos mais uma vez tendo a chance de ouvir, de pensar e de refletir e deixamos passar batido? Será que essa vingança às vezes não está numa situação clara de um comportamento no trânsito? Que aquele impulso nos faz ter uma reação, ainda que só pelo pensamento, ainda que só pelas palavras. Essas discussões efêmeras nas redes sociais, em que nós não podemos ter a nossa opinião questionada, em que eu quero, de certa forma, denegrir, rebaixar o outro. Será que esse sentimento que me faz ter a certeza de que eu não posso ter a chance, me permitir a chance de ser passado para trás, de ser humilhado, de não ter a minha opinião respeitada? Todo espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou como divisa o lema de fora da caridade não há salvação. Então, nós trouxemos um pouco da obsessão e um pouco da vingança, tentando trazer como isso, e nós estamos vendo lá um espírito desencarnado que é Moreira. Moreira é como nós. Moreira não é diferente de nenhum de nós. Moreira desencarnou e, por questões da sua ligação afetiva, por questões da sua vinculação da matéria, não conseguiu afastar-se de Cláudio e tornaram-se parceiros nos vícios. Quem de nós pode dizer que não desencarnaremos em situações semelhantes, apegados à matéria, apegados à raiva, a mágoas que nos impedem de seguir? Então, o que nós quisemos trazer hoje é exatamente algumas reflexões para que cada um de nós pudesse pensar. Estamos na segunda parte do livro. No capítulo 4, o que o livro tem realmente representado em nossas vidas? Quando esse final de semana eu tive a oportunidade de ter um curso, e não tem nada a ver com as questões doutrinárias, mas por conta de uma repetição de comportamentos, me veio o instrutor do curso colocou uma figura, e quando nós começamos a olhar um pouco para esse livro, eu me senti um pouco nessa figura. E talvez nessa noite, para que a gente possa encerrar, que a gente possa se livrar um pouco dessa figura. Estamos presos em gaiolas da nossa própria condição de termos o ensinamento, de corrermos para tentar fazer algo novo, de lutarmos para sermos diferentes, mas em um determinado momento caímos novamente. Em um determinado momento somos
compelidos a repetir os mesmos hábitos de outras vidas? Será que estudar sexo e destino não deve nos colocar numa situação em que esse despertar possa ser mais profundo? Como a gente rompe essa roda a qual nós estamos talvez vivendo há muitas encarnações? E a misericórdia divina nos traz uma nova chance com as pessoas que devemos vivenciar aquela experiência, permitindo que esses espíritos possam se conectar conosco para despertar em nós o remorso, a culpa, o desejo de mudança, a humildade. Será que nós estamos aproveitando? A grande esperança é que nós tivemos a chance de termos convivido que eu digo assim, fomos contemporâneos de espíritos como Chico. O que dizer às pessoas que, embora se esforcem, não consigam se espiritualizar porque se sentem cativas e remanescentes de paixões ou fortes algemas emocionais? Ainda que sintamos encarcerados nas ideias negativas, às vezes que nos colocam em sintonia com inteligências encarnadas e desencarnadas, ainda presos a certos complexos de culpa, conseguiremos a própria liberação desses estados claramente infelizes, se nos dispusermos com sinceridade a varar a concha de nosso próprio egoísmo, esquecendo quanto ao aspecto inarmônico de nossa vida mental para servir aos outros, especialmente aqueles que atravessam provações e problemas muito maiores do que os nossos. A solução dos nossos problemas, da nossa culpa, que talvez estejam presentes em Marina, e como em todos nós, está no semelhante. Está em sairmos de nós mesmos. E aí a gente pode dizer, mas eu sou tanto tempo espírita e eu não consigo ainda. Está difícil. Eu chego em casa e eu não consigo conter a minha fúria. Eu não consigo conviver com essa injustiça, com essa questão que eu preciso resolver. Como a gente pode confiar em si mesmo? E de novo o Chico nos diz. Qual o melhor antigo, Chico? Para a falta de confiança em nós mesmos. Os amigos da vida maior nos ensinam que na prática da humildade, na prestação do serviço à humanidade, adquiriremos o antídoto contra a falta de confiança em nós próprios. De vez em que aprenderemos na humildade o bem verdadeiro de que possamos ser intérpretes em favor de nossos semelhantes, procede de Deus e não de nós. E o que eu queria finalizar com vocês é que a gente não se esqueça o que André Luiz nos disse, de que se hoje aqui estamos estudando esse livro, de que hoje temos a chance de ter acesso a tantas obras, nós devemos lembrar daquele que desencarnou. E quem procurar a biografia de André Luiz pode pensar assim: meu Deus do céu, se esse homem desencarnou e passou nessa situação, imagina eu. Tem um livro bastante interessante que conta, foi escrito pelo filho de Carlos Chagas, que conta a biografia dele. André Luiz, naturalmente, por conta de ter reconhecido isso, não revela com detalhes a sua vida material. Mas, gente, ele era bom. Ele pensava na coletividade. Ele atendia aqueles que não tinham condições de pagar a consulta. E quando ele desencarna, ele nos traz: o objetivo da vida na Terra não constitui autoridade ou beleza ou conforto efêmero. O seu objetivo na vida é o aprimoramento espiritual. Ou é isso, ou é isso. Ou é isso, ou estaremos de novo presos naquela roda para correr mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez. Será que ao chegarmos ao final desse livro, e não precisamos chegar ao final, estaremos tendo a mesma visão das pessoas e das coisas, dos impulsos, dos instintos, dos sentimentos? Procurando por aí mais Maritas, mais Marinas, mais Cláudios,
mais Nemésios, que tem ainda as suas questões de estar extremamente vinculado a essa questão da beleza, ao conforto efêmero. A finalidade da educação não se resume ao respeito cego ao tradicionalismo ou preconceito. É a disciplina aos impulsos próprios. E uma das coisas que mais nos fascina e na verdade nos conforta é a consonância da obra Chico Xavier Emmanuel com a codificação do Espiritismo. Isso é André Luiz. E talvez Kardec tenha sido muito feliz quando ele nos deixou a página do verdadeiro espírita. Ele se preocupou em deixar lá a página do verdadeiro espírita. E ele grafou em letras garrafais. Todo mundo sabe aqui, não sabe? Como que se reconhece o verdadeiro espírita? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço sincero em domar a si mesmo. Além de outras tantas coisas que ele diz lá. Então, que a gente possa não mais estarmos presos naquelas rodas, mas que esses ensinamentos, que essa possibilidade de lidarmos com a culpa, com responsabilidade, reconhecendo nossos erros, sendo humildes para recomeçar as nossas ligações, sejam com encarnados ou sejam com desencarnados, nos permitam viver assim, com um norte a seguir, mas livres para caminhar sem estarmos algemados às nossas próprias condições de outrora e de agora. Que essas lições que nós temos recolhido possam nos inspirar a sermos melhores e a termos a certeza de que essa estrada aguarda cada um de nós. Conrado, eu penso que a falta de doutrinar os pensamentos fragiliza a gente ao assédio de espíritos que querem prejudicar a gente. O fato de você não ter doutrina desses pensamentos faz com que o assédio de espíritos, né, aproveitem para interferir na sua vida. Eu vou trazer outra frase do Chico, quando ele diz assim, perguntaram para ele: Chico, quem são as pessoas que mais sofrem na Terra? O Chico responde aqui assim: aquelas que têm mais tempo para si mesmo.